Fala pessoal, beleza? Tivemos uma enquete, né, lá no Instagram, tá? E o tema vencedor, né, pessoal, foi como construir, né, um mindset de sucesso no trading, tá? Foi o tema mais complexo, né? A gente tinha ali algumas opções, né, menos, menos complexas, né, digamos, tá? A votação foi encerrada, tá? Obrigado pela participação, né, de vocês e o tema ganhador foi esse aqui, né? Tinha o Eds, né, que era um tema mais rápido, mais tranquilo, mas também vai ser abordado em outros momentos. E até porque a gente resolveu, né, fazer a regravação, né, das aulas iniciais, né, já que mudou um pouco a qualidade, aumentou o tempo, né? Então dá para fazer um material melhor do que o anterior, tá? Tinha retração, né? Então ficou uma disputa acirrada aqui entre a opção 1 e a opção 2, tá? Mas o tema ganhador está aqui, né? Como construir, né, um mindset de sucesso no trade, né, pessoal, tá? E mindset, né, a gente tem ali por definição, né, um conjunto de habilidades, né, mentais que são necessárias, né, para a gente lidar com esse trabalho aqui, né, que é entender essa movimentação do preço de maneira, né, a conseguir, né, realmente obter o melhor desempenho, né, ali no mercado. E se você chegou até aqui, né, pelo que eu percebi, a maioria das pessoas chegou nesse tema. E quando você chega nesse tema, né, é porque você já está, né, em um momento, né, que você já acredita que é possível, né, ganhar dinheiro no mercado, tá? Quem chega nessa fase aqui, pessoal, já não está mais naquela fase um ali do mercado, né, que é do trade despreocupado, né? Comprou, conseguiu um lucro, comprou, conseguiu um lucro, né? Ele ainda está vivendo a experiência inicial, né? Tá? Aqui não. Aqui quem já está preocupado com essa situação, né, já vê grande potencial, né, de se ganhar dinheiro no mercado, tá? Acredita que é capaz, né, já sabe fazer algum dinheiro, mas às vezes perde. Aí o que está faltando, né, pessoal, para a gente chegar, né, a realmente, né, conseguir, né, extrair algum dinheiro do mercado todos os dias ali, né, e conseguir, né, viver disso, né, viver do mercado, né, já que essa é a meta, né, extrair dinheiro do mercado todos os dias, né, pessoal. Esse é o trabalho, né? Tá? É um trabalho difícil, mas é esse o nosso trabalho, tá? Então, acredito que todos que escolheram esse tema já estão meio que nesse caminho aqui, né? Você acredita, né? Tá? Que você já viu, né? O potencial, né? Que o mercado é possível, tá? E aí a gente vai trabalhar ali algumas ferramentas, né? Para desenvolver, né? Quais os meios, né? Que a gente pode ter, tá? Para entender isso daqui, certo? E aí, né? Eu tirei alguns trechinhos ali que eu achei interessante trabalhar com vocês. Tem uma frase do Warren Buffett, tá? Que ele cita que se você não controlar suas emoções, você não controla seu dinheiro, tá? Então, né, não dá pra gente não respeitar, né, o Warren Buffett, né? Assim como não dá, né, pra gente não respeitar, tá, os mais velhos, certo? Então, emoção, né? Acho que vai ser um elemento chave aqui, né, para a gente tentar trabalhar e entender um pouco a complexidade, né, que vem junto com esse trabalho, né, que é a emoção gerada pela dor da perda, né, pessoal? A euforia gerada pelo ganho rápido, né, imediato, tá? Esses dois pontos eles são ruins, né? Tanto a euforia, né, quanto o medo, né, que vem junto com a dor da perda, né? A euforia, né, ela vem quando a gente tem ganhos muito rápidos, né? E com a dor da perda, né, vem o medo, né, vem aquele pessimismo, tá? Vem, às vezes a pessoa entra num looping ali, num espiral, né, bem negativa, tá? Outra frase bem interessante, né, pessoal, é do Daniel Goleman, né, que ele cita que 80%, né, ao menos 80% do êxito, né, na sua idade adulta, ele provém da sua inteligência emocional, tá? Então, 80% do êxito que você vai ter né, na sua vida adulta, ele cita que provém da sua inteligência emocional. E a inteligência emocional, né,
depois a gente vai elencar aí alguns pontos, né, que tem dos trabalhos dele, é que, né, você desenvolve um conjunto de competências para a vida, né, pessoal? E ele cita que esses 80% são por quê? Porque com a inteligência emocional você consegue melhorar o seu ambiente de trabalho, você consegue melhorar o seu trabalho, você consegue melhorar a sua relação com o cliente, tá? Então é algo bem interessante também, tá? E outra frase dele, né, é que as emoções fora de controle, né, faz das pessoas espertas pessoas estúpidas, tá? Então ele volta também, né? Emoções, tá? Se o descontrole emocional, né, consegue tornar uma pessoa esperta em pessoa estúpida, né, a gente já vê, né, quanto isso daqui acaba sendo importante, tá? Para quem não conhece o Daniel Goleman, né, ele ganhou alguns prêmios, tá? Por seus trabalhos, seus livros, né? Então ele é um autor bastante prestigiado já. Então a gente precisa dar a devida importância a ele, tá? E aí, pessoal, né, emoção, né, é uma reação química, né? Tá? Emoção não é aquele simples fato de você, eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô com, né, eu tô sentindo aflição, né, ou eu tô sentindo uma ansiedade muito grande. Não, pessoal, isso daqui é uma reação química, né, do nosso corpo. É uma reação, ela acaba se tornando, né, uma reação física, né, porque ela é uma reação neural, né, e que acaba se expandindo, tá, para mais pontos, né, daquilo que a gente vai fazer, de como que a gente vai lidar, né, com a com essas emoções, né, com essas reações, né, que aí raiva, dor, né, tristeza, mágoa, né, tá? Então a gente tem que entender, né, que a emoção nesse trabalho aqui, né, ela precisa ser desconstruída, tá? Você precisa entender que essa parte aqui precisa ser desconstruída, certo? Então, isso daqui, pessoal, provém de onde, né? Todos esses sentimentos aqui. Isso daqui provém, né, da forma que a gente resolve, né, lidar com o quê? Com os stops. Né? Porque a dificuldade do nosso trabalho é o quê? É stop, né, e gain. A gente não pode, né, ter reações de euforia, por exemplo. Fiz 3 gains seguidos. Nossa, agora eu sou o deus da galáxia. Agora eu vou fazer o dia inteiro, né? Hoje eu vou transformar 1000 em 1 milhão, tá? Essa euforia, né? Ela é prejudicial para o nosso trabalho, tá? Assim como, né? Tomei 2 stops seguidos, eu vim para o medo, para a raiva. Vou descontar agora no mercado, né? Personifiquei o mercado, a dor, né? A tristeza, tá? Eu sou insuficiente, né? Eu não sou capaz disso, eu sou péssimo, né? Você não pode entrar nessa espiral, né? Por quê? Porque isso daqui vai destruir qualquer possibilidade, né, que você tenha de sucesso, tá? A tua inteligência emocional, né, ela vai pro brejo quando você cai nesse looping aqui, certo? Então, né, dá pra gente pegar aqui alguns pontos da inteligência emocional, né? 3 são bem importantes, tá? 3 são bem importantes. Né? Autoconsciência, né, pessoal? Tá? Deixa eu escrever eles aqui. Autoconsciência, tá? Que é você ter, né, você criar aquela ideia, né, daquilo que te falta. Então, eu acredito que se você chegou já, né, nessa ideia de que você precisa melhorar essa ideia do que você precisa, né, do que está te faltando, né, porque às vezes você já está com alguns ganhos ali, mas aí você toma 1, 2 stops, se descontrola e devolve toda semana, né. Ou não aceita, né, pior, não aceita o stop, por exemplo, vendi vendi aqui, né, acreditando que, ou pior, né, vendeu aqui, acreditando que ia ter continuidade, né, não aceitou o stop e segurou isso aqui o dia inteiro, né, pessoal? Aí quebra a conta, né, a corretora te estopa, você entra naquele loop de fúria, ou pior, né, vai fazendo preço médio,
dentro de um dia de tendência, né? Aí é autodestruição completa, né? E aí você precisa de autoconsciência, né? Para entender, né? O que que você precisa melhorar. Eu acredito que todo mundo aqui já passou, né? Por essa sensação de que assim, ó, eu fiz uma venda aqui, né? Tá? Vendi aqui, certo? Fiz a venda aqui, meu stop estava bem aqui. Beleza, bem aqui, me tirou do trade, me estopou, né? E aí a pessoa naquele looping de não aceitar a perda, ela pega e fala, ah, não, tá vindo contra mim aqui, eu vou tirar esse stop aqui, tá? E vou ver se o mercado, né, não volta ali no 0 a 0 ali, tá? Para devolver ali, para eu sair no 0 a 0 ou para eu ver se ele não reverte, né? Porque o mercado reverte demais, né, em lateralidades. Aí a pessoa começa a criar, né, ilusões, né, para o trade, né? Aí ela começa a virar torcedor, né, ao invés de trabalhar com probabilidade, tá? E aí o preço começa a subir, ela já tirou o stop, agora ele já subiu demais, né? Agora acho que daqui ele não vai passar, né? Tá? Daqui ele não vai passar. Então quando ele der um novo sinal, eu vou fazer um preço médio de novo, né? Quando ele vier ali abaixo da 20 e tal. Aí a pessoa pega e mete um outro contrato aqui, né? Aí o preço médio veio para aqui. Ele falou, e sobe mais um pouco. Eu falei, agora eu vou vender aqui já subindo, porque agora eu saio, né? E aí o negócio sobe o dia inteiro, né, pessoal? E aí você, toda aquela parte, né, de inteligência que você tinha foi sabotado, né, por esse desejo de não perder, tá? Na nossa sociedade, né, a gente foi educado para entender que perder é muito ruim, né, tá? A gente não aprendeu a, por exemplo, ser aquele esportista, né, aquele praticar o esporte, né, aquele zelo lá entre dois atletas, né, que um cumprimenta bem o outro, né, entende, né, que ele tinha possibilidade de ganhar, possibilidade de perder e a vida segue, né, de maneira tranquila. A gente não, né, a gente desde criança, né, a gente, perdeu, né, aí um vai zoar o outro, e isso daqui já internaliza na gente, né, várias sensações ruins, né, pessoal, de raiva, de dor, de tristeza, é ruim. E aí, né, ao invés de você ter sido estopado aqui, ter mantido a paciência e ter visto que os sinais do mercado eram todos de alta, ter comprado aqui e ter lucrado o dia inteiro, você criou um monstro, né? Você sozinho criou um monstro. Você consegue ver a possibilidade de ganho no mercado, mas o monstro que você deixou tomar de conta de você, né, naquele momento, né, te transformou, né, numa pessoa cega, tá? Então essa parte de autoconsciência, né, ela é bem interessante, porque você precisa observar aquilo que você precisa melhorar, né? Outro ponto chave, né, aqui é autocontrole, né? Que aí, né, desenvolver estratégias, né, para que você não saia do controle, né? Por exemplo, aqui você tinha o seu stop nessa operação, de exemplo, certo? Você tinha um stop aqui, né, você o removeu. Ah, beleza, eu removi o stop, mas aí lá na plataforma você colocou um limite de perda, né? Ah não, eu coloquei um limite de perda na plataforma ali de R$ 100. Então, chegou em R$ 100, ele vai te estopar da mesma maneira, porque esse é o teu limite de perda, né? Então você precisa de outros mecanismos, por quê? Porque você ainda não tem um bom autocontrole, você vai precisar de outros mecanismos, né? Ah, quantas operações eu posso fazer por dia? 5? 3? Né? Uma? Né? Para quem está numa fase muito inicial. Uma operação por dia, para quê? Para você desenvolver autocontrole suficiente, paciência, né? Para você buscar entendimento daquilo que você está fazendo, né? Para você tentar aprender a controlar a sua ansiedade, tá? Então você vai precisar de alguns gatilhos, né? E de alguns mecanismos de controle para você desenvolver, né? Melhor também até a sua própria autoconsciência, né? Porque aos poucos você vai entendendo aquilo que é necessário, tá? Para você ir melhorando, né? Para você ir evoluindo. Às vezes é conhecimento, a pessoa está precisando estudar um pouco mais. Às vezes é só disciplina, né? A pessoa já opera bem, mas aí ela é indisciplinada. De vez em quando ela sai do trade system, né? Sai do operacional, né? Não segue o operacional, não segue o stop, não segue o ganho, tá? Né? E um outro ponto, né? Que é esse aqui. Esse aqui é bem complexo, né, pessoal? Porque você precisa se automotivar, tá? Por quê? Porque eu acredito que a maioria de vocês, né, assim como eu, quando você vai para o mercado,
mercado financeiro, né, algumas pessoas vão dizer que, ó, isso aqui é um cassino, né, que você vai perder dinheiro, que não tem lógica alguma nesse tipo de movimentação, né, que o mercado é um jogo, né, como se fosse um jogo de videogame, né. E aí às vezes você vai encontrar algumas pessoas, né, que vão te levar contrário a isso daqui, né, vai ser a desmotivação, né. E aí, para quanto mais pessoas você conta, né, e se essas pessoas te desmotivam, né, aí é melhor você ficar calado, tá? Porque aí você reduz um pouco essa pressão sobre você mesmo. É melhor você ficar calado e seguir seu plano, né? Seguir se automotivando, né? Eu vou chegar lá, né? É você acreditar em você, tá? Eu vou chegar lá. Só que quanto menos pessoas você tiver contra você ou naquela pressão, eu preciso provar para essas pessoas, né? Aí a pessoa vai lá rapidinho, se cega por 2 minutos, vai lá e dobra a mão, né? Tá? Né? E aí já viu, né, o resultado, tá? Porque você não está preparado para isso, né? A nossa curva de crescimento, pessoal, ela é assim, né? A nossa curva de crescimento, ela é igual, né, o mercado, né? Ela tem que ser maior na perna de alta, né, e menor na correção. Maior na perna de alta e menor na correção. Se você tenta, por exemplo, ir dobrando as coisas, né, numa exponencial, né, ali você, eu estou operando com 2 contratos, eu vou pular para 4, depois eu vou pular para 8, né? E aí você, normalmente, né, você vai experimentar isso aqui. Você cresce um pouco e afunda mais. Por quê? Porque você está tentando atropelar as coisas, né? Imagina você ter uma perda, por exemplo, você está acostumado a perder com um contrato. Você perde 20, 30, 40, 50 reais em um trade. Imagina você perder com 10 contratos, tá? Então, a perda agora, né, é de 500 reais, né, daqueles 50 reais que você podia perder, tá? E aí, meu amigo, a emoção vem, a reação química vem, a raiva vem, a dor vai vir, a tristeza muito maior, né? E aí você, né, e ao invés de buscar a autoconsciência, né, você entra naquele loop daquela hiena, né, do desenho, né, como é que é o nome do desenho? Eu até tinha deixado aqui, do ó céus, ó vida, né, pessoal, ó azar. Eu sei que não vai dar certo, né, que é do desenho do Lip Hard, né? E aí você entra nessa espiral aqui, e aí fica realmente complicado de você conseguir sair, né, disso aqui, tá? Outro ponto, né, pessoal, bem interessante é que se, né, você, isso é bem claro, né? Se você focar, tá? Eu sei que está bem desorganizado aqui, eu devia até ter preparado uns slides, mas eu realmente eu não gosto da parte de edição, sabe? Então eu acabei só criando um roteiro ali das coisas que eu precisava falar, né? E vamos seguindo, tá? Se você focar, né, pessoal, no erro, tá? Se você focar no erro, né, esse erro ele vai expandir, tá? Isso aqui tem que ser claro para você, para que você não entre nesse tipo de espiral. Se você focar no erro, em um erro que seja, né, um trade que deu errado, né, acho que você nem devia chamar de erro, né, porque é só uma probabilidade ali que não deu certo, né. E a gente já vai falar um pouco sobre probabilidades também. Se você focar no erro, esse erro ele vai expandir, tá? Ele vai expandir, você sabe disso. Você já passou por isso, tá? Se você focar no erro, ele vai expandir, tá? Se você focar em probabilidades, né, você vai minimizar essa dor do erro. Opa, isso aqui é só uma probabilidade que deu errado. Vamos conseguir o jogo, vamos continuar, né? Tá? Então, não foque, tá, no erro. Aceite. Aceite o stop, aceite, né, quando você entra na operação, como foi falado no outro vídeo, né? O Storm ele traz uma ideia, né, de que você de uma das palestras antigas dele, né, de que você você pagou, né, para entrar, você paga para entrar nesse trade. O pagamento é o teu risco de stop. Se ele vai no gain ou se ele vai no stop, aí é uma probabilidade do mercado, tá? E se você focar, né, pessoal, no sucesso, né, é ele que vai expandir, tá?
você focar no sucesso, é ele que vai expandir, né? E aí você consegue pensar no seu plano de evolução, pensar no seu futuro, pensar no futuro probabilístico, né, que tem no mercado, né? E aí é ele que vai expandir. Então você tem que tomar muito cuidado com gatilhos emocionais, né, de como que você se cobra aqui dentro do mercado, de como que você aceita, né, a entrada de um trade, né, para que não tenha tudo isso daqui, né, para que não tenha, né, essas reações emocionais, tá? Aí a parte de inteligência emocional, você vai precisar de autoconsciência, de autocontrole, de automotivação, para continuar dia após dia evoluindo, buscando melhorar, tá? Um ponto interessante, né, que a gente pode fazer aqui é fazer alguns ensaios, né, pessoal? É uma técnica, né? Para quem já fez algum tipo de curso de oratória, sabe que no curso de oratória você faz ensaios mentais, né? Que é como você vai se sentir, por exemplo, fazendo uma palestra para várias pessoas, como que você vai se portar fazendo essa palestra para várias pessoas. E nisso você já pensa ali, por exemplo, em perguntas ruins, em perguntas boas, né? Você já monta todo um script do pior momento ao melhor momento, desde que assim, eu tive uma gagueira e eu precisei me recuperar dessa gagueira, né? Dessa movimentação que eu fiz errada, tá? E aí eu precisei lidar com isso, né? E aí você pode fazer ensaio mental, né, das suas operações, tá? Fazer esses ensaios mentais das suas operações. Lógico, na pior das hipóteses, você já sabe o que você tem que fazer, né? Você vai ter que fazer um ensaio mental do stop loss, né? E do stop gain, né? O ensaio mental é você pensar naquele momento, cara, eu entrei numa operação, né, eu estava ali, eu me posicionei e o preço foi lá e pegou meu stop loss, né? E pensando em probabilidades, depois eu entrei em outra operação, né? E o preço foi lá e pegou meu stop loss de novo. E ainda pensando em probabilidades, na terceira operação, o preço foi lá e pegou meu stop loss de novo, né? E eu já estava quase no meu risco, no meu gerenciamento de risco máximo do dia, tá? E aí eu entrei numa quarta operação ali e o preço foi lá e pegou meu stop gain e eu fiquei com um pouco de lucro, né? Por quê? Porque as probabilidades estão a meu favor, né? Beleza? Então, é interessante você experimentar essa experiência aqui, de fazer alguns ensaios mentais do pior cenário possível, de lembrar, né, também, que é aquilo que a gente comentou. Eu fiz uma operação, eu vendi aqui, aí eu fui lá e tirei o stop loss que estava aqui, né? Vendi, fiz a venda, tirei o stop loss que estava aqui, eu não estopei a operação, eu fiz um preço médio e a corretora me quebrou, né? Você acabou de reforçar, né, de maneira interna algo que você não deve fazer. Por quê? Porque você sabe, você já experimenta a dor da perda aqui no ensaio mental, que aqui é mais barato, né, pessoal? Aqui é de graça, tá? E aí você vai, né, fazendo isso dia após dia, antes de começar as suas operações, fazer alguns ensaios mentais. Eu vou esperar, né, eu vou ser paciente, eu vou esperar um bom momento, eu vou tentar entender o mercado, entender a movimentação do preço, para depois, né, eu me posicionar, tá? Isso daqui é algo bem interessante, né, que você pode fazer, principalmente se você já fez aquela sua análise pré-mercado, se você já está esperando, por exemplo, que o preço vá em determinado ponto, tá? Beleza? Então, é bom, né, você praticar alguma coisa nova, né? Isso aqui é algo que eu não sei se alguns de vocês já realizaram, mas para mim faz parte, tá? Do meu dia, né? Eu já internalizo ali que eu posso tomar um stop loss, que eu tenho meu ponto de saída, meu ponto de entrada, tá? Que o preço pode andar a meu favor e que eu tenho que segurar essa operação até o alvo, tá? A não ser que algo, né, relevante aconteça, aí eu posso, né, reduzir essa movimentação, posso fazer uma parcial, né, se eu sentir algum tipo de insegurança, né, se o mercado fizer algum movimento muito, digamos, fazer um movimento que eu não consigo entender, né, uma barra gigantesca aqui, tá, a gente está aqui operando tranquilo, de repente uma barra gigantesca desse jeito assim, ó, tá,
Eu vou estopar, eu preciso estopar o mais rápido possível, né? Porque eu não estou entendendo isso daqui. Tá? O mercado saiu dos eixos, né? Então, você precisa, né, ter esse ensaio mental, né, para você estar preparado, né, pessoal, tanto para o positivo quanto para o negativo, tá? Outro ponto interessante, né, pessoal, é o planejamento de ganhos, né? Planejamento de ganhos dentro da realidade, tá? Pelo amor de Deus. Eu sei que às vezes vocês veem aí na internet a pessoa falar, vem aqui, ó, do 1000 ao milhão, né, em um ano. Essa rentabilização aqui, pessoal, ela é impossível, tá? Essa rentabilização aqui é impossível, é humanamente impossível. A não ser que você ganhe na Mega Sena aqui. Você jogou 1000, né? Aí você ganhou alguns milhões ali na Mega Sena. Mas, pessoal, a gente vai lidar com vários conflitos internos, com vários problemas no meio desse caminho, tá? De um ano. A gente vai ter aquela subida, né? Daquele jeito, né? A subida do crescimento, tá? Subida saudável do crescimento, né? Ela vai ter seus pullbacks, certo? Então, cuidado com isso daqui, né? Pés no chão, né? Crescimento né, numérico ali, né, aritmético dos contratos, tá? Vai subindo de 1 para 2, de 2 para 3. Tem uma planilha lá no Instagram, né? E de um desafio, né, que eu falei, que é de você chegar, você começar com um contrato, né? E lá, em um ano depois, você está operando com 5 contratos. É bem diferente, tá? Lógico, você buscando 500 pontos com o contrato vai dar R$ 100 e aqui por dia, né, dá R$ 500. Isso daqui dá um valor muito mais interessante no final do ano, mas isso você vai precisar, né, dessa subida aqui, tá? Nesse canalzinho de alta, beleza? E aí dá para montar aqui um gráficozinho aqui que também é bem comum, né, que é interessante também para vocês visualizarem um ponto, né? Emoção, né, ansiedade, tá? Aqui, pessoal, toda vez, vocês sabem disso também, né? Mas é interessante você reconhecer, né? Não só você saber, tá? Que quando você é dominado por emoções, né, a sua ansiedade vai lá pro céu, tá? E se você já tá, né, você já não tá no momento legal, se você já se encontra muito ansioso por algum outro fator da sua vida, brigou com alguém, discutiu com alguém, né, bateu o carro, qualquer coisa, né, que te gere uma ansiedade muito alta, isso daqui é extremamente prejudicial para a tua parte intelectual, para a tua parte racional, tá? Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela fica nesse looping aqui, ela não consegue ver, né, que, por exemplo, ela está tentando fazer preço médio contra uma tendência. Ela não consegue, naquele instante, observar que a mesma condição seria melhor ter sido estopado aqui. Teria sido muito mais barato. Eu poderia ter observado que aquilo era uma tendência e poderia ter aproveitado vários outros gatilhos de compra que o mercado me deu naquele dia. Mas aí a cegueira da emoção, né? Ela cega o intelectual, ela cega o racional, ela cega uma metodologia, ela cega um trade system, né? Então, esse controle emocional, essa inteligência emocional lá que o Goleman cita, né, que é de autoconsciência, autocontrole e automotivação, né? Esses três pilares, né, eles têm que estar já dentro do seu gerenciamento, né? Você já tem que ter entendido alguns pontos dele, né? Tá? Então, atenção a esse quadrozinho aqui, tá? É um quadro de lembrete, né? Um quadro de lembrete que ajuda, né, você a se manter vivo, né? O descontrole emocional, a ansiedade ali acima, né, de qualquer coisa, né? Ele cega, tá? O intelectual e cega o racional. E por consequência, meu amigo, você não vai conseguir ver nem o seu trade system, nem isso aqui, ó, que é algo claro, né, que tem uma coloração, por exemplo, de tendência, tem gatilhos de compra.
a pessoa realmente ela fica cega, 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 tá? Você não consegue mais manter seus parâmetros. E olha que quando eu construí isso daqui, a ideia, né, é realmente me manter, né, dentro do meu autocontrole, tá? Me manter dentro dos eixos, né? Para quê? Para que quando eu ver, por exemplo, um gatilho de venda, né, eu não pensar em compra, né? Para quando eu ver que os candles estão vermelhos, eu não pensar em compra. Para quando eu observar que a MM20 está nesse tom aqui, para eu não pensar em compras, tá? Para eu seguir a tendência. Por quê? Porque é em tendência que se ganha dinheiro, tá? Outro ponto, né, é você acreditar, né, pessoal, no seu sucesso. Você precisa acreditar em você mesmo, né? E isso daí vem da automotivação, né? Que é aquele lá que a gente está falando, né? Se vocês observarem, né, o fracasso, né, ele vai nascer já de uma atitude, né, pessimista que você tem. Ou se você já está aqui com uma atitude pessimista, né? Tem gente que fala, eu vou entrar nessa operação. Eu já ouvi, cara. Eu vou entrar nessa operação aqui e já vou tomar loss ali. Cara, é absurdo a pessoa fazer isso. Tá certo que isso daí geralmente vem, né, de criação, né, da família, às vezes, dos amigos, de como a pessoa, né, passou a vida, né, tá? Isso provavelmente não vem, não é dela, né, isso é uma carga emocional, né, trazida, tá? E você precisa, né, pessoal, ser otimista, porque se você tomar um stop, você entra já no loop do ó céus, ó vida, né, tudo vai dar errado, realmente, né, a tendência é tudo vai dar errado. Vocês já observaram, né, que no mercado, quando você opera com medo, né, o medo de perder dinheiro, né? O que que acontece? A gente perde dinheiro. Se você está operando com medo de perder dinheiro, provavelmente você vai perder dinheiro, né? Você vai te levar para essa espiral, né? Tá? Então, você precisa, né, para você conseguir ser automotivado, né, você precisa ser otimista. Tá? Então, você não pode ter aquele tipo de pensamento, né? Eu tomei um stop ao céu, à vida, tá? Você precisa ter um pensamento probabilístico, tá? Outro ponto, né, é você entender que o mercado ele não está contra você, pessoal, tá? O mercado ele não tem sentimento, ele não quer pegar teu stop, tá? O mercado ele tem a sua lógica, né? Uma máxima mais baixa, outra máxima, né? Ele vem aqui mudando a estrutura, né? Não está conseguindo renovar a máxima em momento algum, né? Tinha resistência, né? E aí, né, desencadeou uma boa movimentação de baixa, né? Um rompimento, tá? De uma figura. Então o mercado ele não está contra você, tá? Normalmente tá? É você que está contra você mesmo, né? Todas as vezes, né, que você não cumpre, né, com disciplina aquilo que você se propôs. Por exemplo, se você tem um trade system claro que te manda comprar, né? Ou se você opera um setup, eu opero só PC, ele te manda comprar e naquele momento você não compra, né? Invariavelmente você vai entrar numa regra de probabilidade que vai ficar um pouco, que pode ficar negativa, né? Porque aí você começa a escolher aquele setup que você vai entrar. Digamos que você opera só o 9.1 de compra. Né? Não é um setup que eu recomendo, tá? Principalmente para o índice. Opera só 9.1 de compras, né? Do Larry Williams. E aí você opera outro você não opera um, opera outro você não opera, e às vezes você pode chegar realmente naquela questão do ó céus, ó vida. Por quê? Porque você só escolheu momentos errados. Os que deram certo você não entrou. Simplesmente você escolheu não entrar, tá? Então, cuidado, né, para você não ficar contra você mesmo, né, todas as vezes, tá? Quando você não cumpre com disciplina, né, o seu trade system, né, o seu plano de trade, né, e ficar ali naquele looping de pessimismo e não observar, né, que é você que não está cumprindo com disciplina aquilo que você se propôs, né? Você estudou uma metodologia, você estudou um operacional, você opera de determinada forma, eu opero barras com gaps, né, eu opero meus gatilhos ali, né? Minha forma de operar. E de repente eu pego e não entro nesses gatilhos aqui, né? Não entro em gatilhos, por exemplo, saindo das médias, né? Não entro em gatilhos com stops claros, né? E aí vou entrar no final de uma movimentação. Quanto mais tempo você demora, pessoal, para entrar numa operação, maior é o seu risco, tá? Beleza? Então, você tem que acreditar, né, nas suas análises, tá? Né? E você em determinados momentos, né, você, lógico, se você está começando, né, você vai precisar identificar o que falta, né, para você acreditar um pouco mais nas análises, fazer um pouco mais de backtest, né, tá?
E entender, né, que esse medo do fracasso, né, provavelmente ele vai te levar a ele, né? Beleza? Eu acho que agora, pessoal, vou trabalhar aqui alguns pontos do, do livro, né? Eu peguei alguns pontos, né, do Trading the Zone, tá? A gente já trabalhou aqui em outros momentos, tá? Mas eu acabei pegando alguns pontos porque eu acho que o Trading the Zone ele acaba trazendo, né, alguns insights, né, pessoal, tá? De como que você pode, né, construir, né, esse mindset para o sucesso, tá? Então, peguei alguns trechinhos ali e vou trazer eles aqui para vocês, tá? Então, lembrando, né, para quem não conhece, Trading the Zone, Mark Douglas, né, tá? Tá? Do Mark Douglas, certo? Então, ele cita, né, que para você desenvolver, né, ali uma mentalidade de sucesso, né, é necessário que você tenha um equilíbrio emocional, né, controle emocional, certo? Controle das suas emoções, tá? Ele cita que você precisa de controle emocional. Foi tudo aquilo que a gente já veio falando, né? Já que o mercado ele vai te testar, né, em todos os sentidos, né? Ele vai te expor a situações diversas, vai te expor a tensão, vai te expor a estresse, tá? E vai testar realmente você em todos os seus limites, né? Por quê? Porque no mercado, pessoal, existe liberdade. Esse é um ponto muito interessante que eu acho do livro, né? No mercado a gente tem liberdade para qualquer coisa, certo? Essa liberdade ela é complicada por quê? Porque no mercado você pode fazer o que você quiser. Se você quiser comprar esse topo do dia aqui, né, no teste de uma WED, você pode. É só você clicar. Né? Você tem liberdade máxima para fazer isso aqui. Né? O mercado vai ser a sensação de maior liberdade que você provavelmente já experimentou na vida, assim como é para mim. Né? Por quê? Porque a decisão e responsabilidade é toda nossa, né? Não é de mais ninguém. Tá? E quanto mais controle emocional, né, ele cita no livro, quanto mais controle emocional você tiver, né, melhor o trader, né, vai saber lidar, né, com essas situações, né, que é aquelas situações de raiva, de angústia, de medo, né, que a gente citou antes. Então, o controle emocional está diretamente ligado, né, à tua forma de agir, a como que você vai reagir a uma perda, como que você vai reagir a um ganho, né, e consequentemente, né, com os seus resultados também, tá? Então, se você não é capaz de controlar suas emoções, né, dificilmente você vai controlar seus resultados. Aí a gente volta para aquela situação do Warren Buffett, né? Que se você não consegue controlar suas emoções, você não vai conseguir controlar seus dinheiros. Nem mesmo na vida fora do mercado, né, pessoal? Por exemplo, se você não controla suas emoções, né, você vê uma placa escrito promoção, desconto imperdível, né? Se você é um comprador compulsivo, né, você já teve um descontrole emocional ali. E aí você vai entrar na loja e vai comprar algo que às vezes, muitas vezes você nem precisava, tá? Tá? Então, no livro, né, ele traz alguns pontos, né, de como desenvolver, né, esse controle emocional do trade, né, que é aí a parte interessante que entra o livro, né, que é você, ele fala que é para você é interessante você compreender, né, o princípio da incerteza, né, princípio da incerteza, né. Então você entender o princípio da incerteza, né, que é você não criar convicções, nem expectativas, né, de pensar que você sabe aquilo que vai acontecer com o mercado, tá? É sempre probabilidades. Sempre pensar em probabilidades, tá? Então, você tem que entender que você está a lidar sempre com probabilidades. A meu ver, isso daqui é a palavra-chave, né, do livro. É você entender que o mercado ele é um conjunto de probabilidades, né, tá? E como que você pode fazer isso, né? Como que você consegue, né, entender que o mercado está, né, a trabalhar em probabilidades, né, pessoal? A primeira coisa que ele cita é você aceitar o risco. Né? Que, por exemplo, aqui tem um gatilho de venda, se você vendeu aqui, teu stop tem que estar aqui. Você aceitou esse risco, tá? Então ele cita que uma das causas do descontrole emocional no trade, né, ele é o medo, né? E, mas como que você consegue, né, enfrentar esse medo, né, sem para você continuar operando, né? E aí ele cita que é você aprender a aceitar esse risco. E aceitar esse risco é aceitar que essa entrada aqui, ela tem esse risco aqui, né? De maneira clara. E aconteça o que acontecer, isso daqui está posto e eu aceitei, isso daqui está pago. Né? Eu tenho que deixar. Né?
Você tem que aceitar que, ao entrar numa operação, né, você pode perder dinheiro, tá? Que você não precisa ser perfeito, que você vai errar, né? E quando você compreende, né, verdadeiramente, né, ele cita que quando você compreende verdadeiramente o risco, né, da operação, tá? É quando você consegue aceitar essa perda. Você aprende a lidar com a perda, né? Respeitando o seu gerenciamento de risco, claro, né? Se esse stop aqui fosse 500 pontos, eu não poderia estar entrando nessa operação, né? 700 pontos eu não poderia estar entrando nessa operação. Preciso, às vezes, de um time frame menor, né? É aceitar o risco dentro do seu gerenciamento de risco, né? E claro, né? Outro ponto que ele cita muito bem é ter, né, um operacional definido, né? Que é você ter um trade system que você siga ele à risca. Se o teu trade system está te mandando vender, você tem que vender, certo? Se aquela operação está fazendo sentido para você, se você conseguiu construir sentido nela, você tem que vender, porque senão você não vende aqui, e aí você quer vender aqui, lá no final da movimentação, olha, depois de 1000 pontos TC, né? Aí fica complicado, que aí você está jogando contra você. Quanto mais tempo você demora para entrar, maior vai ficando o teu stop, maior vai ficando o teu risco. Por quê? Porque a movimentação do mercado, pessoal, ela é assim, né? E ela não vai ser assim, né? E ela também não vai permanecer assim, tá? Então você tem que entender, né, que essas probabilidades elas estão a teu favor, né, em determinado momento, elas não estão também o tempo todo, tá? Então, eu acredito que essa virada de chave, né, para desenvolver essa mentalidade de sucesso no trade, né, é você entender e respeitar o seu gerenciamento de risco com um operacional bem definido e, claro, né, aproveitando, né, as oportunidades que o mercado te dá, tá? Não tem nada mais completo, né, pessoal, para o sucesso, né, do que você não compreender, né, o movimento do mercado, né? Como é que você vai ter sucesso no mercado se você não consegue nem aceitar que o movimento do mercado é esse, né, que ele vai fazer esse movimento, que ele vai voltar, né, muitas vezes contra você, né, que uma tendência vai ser dessa maneira, tá? E lógico, né, que você precisa seguir um trade system, né, à risca, tá? E você precisa, lógico, exercitar suas entradas, senão vai ficar no si de novo, né? Ah, se eu tivesse entrado, ah, se eu tivesse vendido, tá? Beleza? Então, é aceitar o risco, né, para ter sucesso. Né? A virada de chave, né, ao meu ver, é aquilo que eu falei, né? Probabilidade, entender o mercado como probabilidades, tá? Aceitar o risco, né, da operação, porque quando você aceita o risco da operação, você aceita de verdade o risco, né, provavelmente você vai conseguir estender essa operação. Porque se você tinha um risco de 1x, né, e ela de repente andou 3x a teu favor, por que não um pouco mais? Né? Vamos observar isso daqui. Né? Porque você já deve ter observado que às vezes o mercado faz movimentos direcionais. Né? Lógico, isso daqui a gente soma, né, aquelas outras probabilidades lá do M60, do diário, né? É uma tendência de baixa, então é até fácil cair, né? Tá? Não é uma tendência de alta, né? Ah, vai ter uma forte descida numa tendência de alta? Pode ter, mas não é muito comum, tá? Ela vai encontrar algumas resistências, né? E aí é o conhecimento de mercado, né? Você usando aquilo que você aprendeu, né, para favorecer você nesse princípio da incerteza, tá? Beleza? Então você tem que entender, né, que você está envolvido com uma atividade arriscada. Não significa que você aceitou o risco, mas que fazer trade, né, que operar é uma atividade arriscada. E você pode perder realmente, de fato, aquele valor que você colocou naquela operação, né? Então aceitar o risco significa que você aceitou, né, as consequências, né, dessa operação sem desconforto, né? Sem desconforto emocional, tá? Sem medo, né? Por quê? Porque você está pensando nas probabilidades e as probabilidades estão a teu favor, tá? Então você tem que desenvolver, né, o que ele chama de atitude mental probabilística, né, pessoal? Que é você trabalhar, né, probabilidades mesmo, né? Que é isso aqui, né? Vamos manter essa palavra-chave aqui. Atitude mental probabilística, faltou o acento ali, tá? Que é quando você consegue, né, treinar a sua mente, tá? Para pensar em probabilidades. Né? Significa que você já aceitou completamente todos os riscos que incorrem, né, em você abrir uma operação. Tá? Você sabe que né, quando você abriu essa operação tem o risco de você perder dinheiro, que você não precisa ser perfeito, né? Que você vai errar, tá?
Não é que você pode errar, é que você vai errar, por quê? Porque o mercado, ele é, né, o mercado é soberano, né, aquela ideia de mercado é soberano. O mercado pode se mover para cima, para baixo, né, ou ficar numa lateralidade, tá? Tem os ciclos ali que a gente já comentou em vídeos anteriores, né? E que às vezes você pode ter passado despercebido ali que você entrou sem fazer uma análise muito completa, né? E você entrou às vezes por impulso, né? Aí é pior, né? Porque isso aqui você não pode fazer. Mas se você fez, você está muito mais sujeito ao erro do que se você entrasse de maneira fria e calculista, né? Tá? E você precisa, né, entender que com essa atitude mental probabilística, né, você consegue, né, entrar numa operação sem resistência, né, sem conflito interno, né, tá? E entender, né, que o mercado ele pode fazer essa movimentação contra você. Entender e aceitar, né, pessoal, tá? Então, a atitude mental probabilística no trading, né, ela consiste em 5 verdades fundamentais, né, que ele traz ali no livro, né? A primeira, né, tudo pode acontecer, tá? Para ganhar dinheiro, né, a gente não precisa saber o que vai acontecer a seguir, né? Tá? Que é, eu não preciso saber o futuro, né, pessoal, para ganhar para tirar algum dinheiro do mercado, né? Eu preciso entender algumas movimentações e pegar algumas parcelas dessas movimentações, tá? Ele cita, né, que há uma distribuição aleatória, né, entre ganhos e perdas, né, num determinado conjunto de variáveis, né, que definem uma oportunidade. Isso daqui, pessoal, nada mais é, né, do que o Brooks ele trabalha bastante isso daqui, né, quando a gente entra numa operação, né, por exemplo, é aqui, tá? Vamos pegar essa outra aqui, tem um gatilho de venda, tem uma boa barra de ignição, né? Tinha feito um pequeno pullback, um canal estreito, identifiquei a movimentação, vendi ali, tá? Meu stop está aqui, né, acima dessa movimentação. E aí eu tenho um stop 1 para 1 aqui. É, é você entender o que está mais fácil, né, do mercado fazer. Dele chegar no meu stop ou dele chegar no meu alvo, né? Tinha algum ponto muito relevante aqui que não me fizesse realizar essa venda, né? Então esse conjunto, né, de aleatoriedade, né, que tem no mercado, a aleatoriedade por quê? Porque cada nova operação ela gera novos pressupostos, ela gera novas localizações, ela gera novas possibilidades, tá? Então a aleatoriedade que ele fala é da questão do preço ir ou para o meu stop ou para o meu gain, né? E aí a gente vai trabalhar as probabilidades, né, da melhor maneira possível para chegar, né, nisso aqui, tá? Outro ponto, né, uma oportunidade, né, ela não é mais do que uma probabilidade maior de ocorrência de um acontecimento do que outro, né? Que é a confirmação, né, das verdades fundamentais, né, que ele traz no livro, tá? Probabilidade é usar ela a meu favor, né? Eu sei que numa tendência o preço tende a se deslocar, né, para baixo. Para que eu vou ficar tentando comprar aqui? Vou tentar comprar aqui nesse canal estreito, né, se eu reconheço a movimentação. Se eu sei que num canal estreito a gente vai ter uma barra de alta e muitas vezes a barra seguinte vai reverter a barra anterior, eu posso ter até três barras de alta e depois uma barra reverter as três. Por quê? Porque olha o inclinamento, a inclinação da média, né, tá? Então, tem vários pressupostos, né, que a gente vai montando na cabeça da gente, né, que com o tempo, né, vão, né, trazendo mais possibilidades. Outro ponto, né, pessoal, é que cada momento no mercado ele é único, tá? Essa venda aqui, por exemplo, ou, né, esse gatilho de venda, ou esse, né, ele é único, né? A gente vai encontrar vários parecidos, mas esse momento aqui ele é único, né? Então a gente não pode, né, se dar o luxo também de perder e de reconhecer, né, esses momentos, tá? Então, para pensar em probabilidades, né, você tem que acreditar que cada momento no mercado ele é único, tá? Mais especificamente, que cada posição aberta tem um resultado único, né? Essa venda que a gente fez aqui, ela vai ter um resultado, esse resultado aqui do preço ter descido aqui, vamos dar uma olhada. Do preço ter descido ali 1000 pontos em 32 minutos, isso aqui, pessoal, é um resultado único, né? Ele aconteceu nesse dia, nesse momento, tá? Nessa situação, né? E quando a gente acredita, tá, que a um nível funcional, que cada posição tem um resultado único, né? Significando que a convicção dominante, sem quaisquer outras convicções, né, para lutar por algo diferente disso, né, aí a gente experimenta, né, um estado mental, né, que é aquele estado mental livre de medo, né, que é
É quando ele fala que você já não tem mais estresse, já não tem mais ansiedade, né? Em fazer o trade. Né? O Stormer fala muito isso, né? Tem que ser algo monótono e chato, sabe? De tão automatizado que está essa situação em você, tem que ser algo automatizado e chato, tá? Você entender, né, que um resultado único não é algo, né, que já tenhamos experimentado ali, né, tá? Sendo assim, não é algo que a gente possa reconhecer. Tá? Então, cada novo momento no mercado ele vai ser único. A gente não sabe se o mercado vai descer 3.000 pontos, se ele vai descer 500 pontos, né? A gente tem a opção de entrar, colocar nosso stop e acompanhar a movimentação. Tá? Esse é o nosso papel, né, como trader, né, para a gente não, não perder, né, o ideal da movimentação, né, não perder para aquele pensamento que às vezes vem na cabeça da gente, né, quando a gente está começando principalmente. Não, já ganhei, eu vou segurar. Você não tem como saber se o preço vai parar aqui, se você não esperar, né, até que o preço pare ali, certo? Você não tem como. Olha, bem aqui a gente tem o quê? Um fundo duplo. Se você sai antes dessa ideia de fundo duplo, né, você vai provavelmente ficar um pouco frustrado, né, a não ser que você já se propôs a isso. Né, se a sua proposição era entrar aqui, stop aqui, 3 para 1 aqui, perfeito. Você cumpriu o seu plano. Né, tá? Outro ponto, né, que o Mark Douglas trabalha também bastante, né, é a questão de convicções e expectativas. Né, que ele cita, né, que é qual é a origem, né, da possibilidade de interpretar uma informação no mercado, né, como ameaçadora, né? Isso daí vem de onde, né? Vem das nossas expectativas, né? A gente criar uma expectativa negativa, né? Lógico, você tem que criar uma expectativa negativa muito ampla, tá? Para você já acreditar que se você vender aqui, o preço já vai vir logo te estopar, tá? Essas convicções mentais, né? Que é aquela ideia do pessimismo, né? Ah, eu vou entrar aqui para eu ser estopado logo em seguida, né? Essas convicções negativas, né, elas provavelmente vão te levar a entrar em momentos bem ruins em alguns momentos, tá? Então você também tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, né? E qual é a origem, né, dessas convicções suas? Você também precisa tentar identificar isso. Por exemplo, se você é uma pessoa muito negativa e você brinca com essa situação, né, você vai precisar, né, buscar entendimento, né, e correção, tá? Disso. Eu estou falando dessa ideia, né, do céus à vida, tá? Por quê? Porque eu já vi gente assim, eu já vi gente operar e me mandar mensagem dizendo assim, falar, eu vou entrar nessa operação aqui e o mercado vai subir. Cara, isso aqui é o pleno absurdo, né? E a pessoa está querendo vender e ela já está acreditando que ela vai ser estopada, né? Ela nem devia fazer isso, né? E infelizmente há pessoas assim, tá? Então, ó, outro ponto, né, de convicções, né, que ele cita aqui, né, que é um trechinho interessante, né, é que as convicções ela não tem capacidade para desativar a si mesma. Em resultado, as convicções existem no nosso ambiente mental, certo? Desde o momento em que nascemos e até o momento em que morremos, né? A menos que conscientemente damos passos para desativar essas convicções. Então, se você tem essa crença, pessoal, de que você entra aqui e você está entrando para o mercado de estopar, ou porque você já foi estopado várias vezes, você precisa sair disso. Você precisa sair desse tipo de loop, tá? Se você é esse tipo de pessoa, né? Claro. Né? Então é preciso você criar uma nova convicção, né, para desativar, né, essas que estão em conflito, né? São as que te causam medo, né? Então esse é um segredo, né, para você ser um trader consistente, né? Tá? As suas convicções, né, elas precisam ser convicções positivas, sejam convicções, né, que te levam a concretizar, né, concretizar os planos. Né? Por exemplo, a gente vendeu aqui, a gente tinha o nosso alvo inicial aqui. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso sair da operação total, três, né? Eu posso sair da operação total, né? Eu posso segurar a operação total para ver como que o preço vai se comportar aqui. Eu posso fazer uma parcial aqui para eu ficar um pouco mais seguro. E aí eu deixo correr, né, com um pouco mais de segurança essa movimentação e já com qualquer dinheiro no bolso, tá? Então, essas convicções, né, elas precisam estar nos seus ensaios mentais, tá, pessoal?
Aquela ideia de que você está produzindo, né, um pensamento já antecipando uma ideia, né? Até mesmo, né, quando o preço está se formando, né? Falei, cara, eu estou vendo que está tendo, né, aqui topos descendentes, certo? Se eu tiver um gatilho de venda, eu vou vender, né, e a princípio meu alvo vai estar aqui, né? Eu vou colocar meu stop correto e aí, né, você já formulou uma ideia para aquilo que pode vir a acontecer. Por quê? Porque você já está ali mantendo a sua análise, né? Tá? Então o trader ele precisa, né, entrar no livro ele cita um estado mental, né, pessoal, que é esse estado mental, né, ativo, né, que pode gerar lucro, tá? E que lhe transmita, né, essa convicção inabalável, né, de obter um resultado incerto, né, que seria aquela ideia do princípio da incerteza, né? Então, todo trade, nova probabilidade, todo trade, nova possibilidade, né, de atingir um alvo, de andar até determinado ponto, tá? Né? E por fim, né, vamos fazer um resuminho rápido aqui, né, mais voltado aqui para o nosso dia a dia, né? E são coisas que todos nós, né, passamos, né, pessoal? Todo mundo vai ter que passar por esse momento aqui. Como foi falado, né, no começo do vídeo, quando você chega aqui é porque você já teve, né, o vislumbre do poder do mercado, daquilo que o mercado pode fazer por você, né? Só que alguns pontos, né, você vai precisar corrigir, você vai precisar mudar, né? Você vai precisar refletir, tá? Você vai precisar de resiliência, né, para não se deixar abater ali por um momento chato, por algo que você fez de errado. Você precisa pontuar aquilo que você fez de errado, né? Então você precisa aceitar que muitas vezes, né, você só mexeu no stop, né? E aí você viu toda aquela operação andando, né, e você não estava mais presente ali, porque você costuma mexer no stop. É uma falha sua, é algo que você precisa corrigir, né? Então, você tem que identificar, né, essa parte do autoconhecimento, né? Tá? Então, a parte da mentalidade, né? Beleza? Então, fazer dinheiro, é, né, é o nosso trabalho, tá? Você não pode ter aquela questão do ego aqui, tá? Nosso trabalho é fazer dinheiro, a gente não precisa estar certo, né? Tem gente que quer estar certo, fala, mas o mercado ele tem que ir lá naquele ponto ali, ó, ele tem que fazer, ele tem que ir, por exemplo, aqui eu acho que eu tinha uma wedge aqui, tem uma marcaçãozinha, não, é só uma marcaçãozinha que deslocou por causa do tempo, tá? Mas digamos que a gente tinha aqui uma possibilidade, né? Eu gosto de ligar o Eds, só que eu entendo o Eds, né, pessoal, como puxadas, né? Então não necessariamente eu preciso ver elas tocarem. Eu gosto quando elas tocam, né? Quando tem esse teste exato, né, da região de uma mínima ligado com outra mínima, aí o preço chega bem aqui. E aí você tem aquela questão do ego, né? Falei, eu vou vender aqui porque o preço vai tocar aqui, né? Ele vai ter que tocar aqui. Não, né, pessoal? A gente está no mercado para fazer dinheiro, não para estar certo. A gente não precisa estar certo o tempo todo. A gente precisa estar certo de vez em quando, né? E se o preço for lá e fizer aquilo que a gente projetou, perfeito, né? Palmas para o mercado, não para você, né? Nem para mim, tá? Palmas para o mercado que levou o preço até lá, tá bom? Então, um ponto bem interessante aqui, pessoal, que eu havia anotado aqui, essa parte de psicologia do mercado também, tá? Não sei se vocês já estudaram, mas é interessante essa parte de psicologia do mercado, né? Onde você consegue identificar, começa a se preocupar, né? Onde que está o stop dos comprados, o stop dos vendidos, né? Nessa operação aqui, ó, tá? Por exemplo, nesse dia, né, teve uma forte movimentação de alta, certo? Então muitas pessoas, né, se posicionaram aqui, né, quando montou essa estrutura de alta, a estrutura de alta vinha vindo legal até aqui, certo? Ó, estrutura de alta, beleza? Perfeito, né? E aí, alguém, lógico, montou uma boa posição dentro disso daqui, certo? E essa posição montada, né, ela foi estruturada, né, e ela teve uma boa movimentação de alta aqui. Lógico, já teve espaço suficiente para uma realização de lucro, né? Já tinha tido um MTR, já tinha tido gap de média, tá? E aí ela começa a deixar sinais diferentes daqueles que ela vinha deixando, né? Ela começou a deixar, né, aqui, ó, topos, né,
e fundos mais baixos, né? Nessa movimentação aqui, tá? Nessa daqui uma movimentação intermediária, né? Ela não consegue renovar, tá? E aí ela vai se estreitando, né? Também, tá? É um modo rompimento, como a gente já trabalhou em outros vídeos. E aí você está somando conhecimentos, né? E aí você começa, né, a tentar identificar, dentro de psicologia do mercado, né, zonas, né, de compra e de venda, zonas onde vai ter um amontoado de compradores ou um amontoado de vendedores, certo? Então, se ainda tem gente pensando nessa movimentação aqui como uma tendência de alta, ainda vai ter muita compra por aqui. E muita compra podendo ser estopado. Muita gente podendo ter seu stop acionado, tá? E quando esses stops dos comprados eles são acionados, por exemplo, digamos que você, né, dentro de psicologia do mercado, você fez a sua compra aqui, né? Você não notou que a estrutura de baixa estava se formando, né, que a estrutura de alta já havia falhado, e aí você entrou nesse gatilho aqui, certo? Você entrou nessa compra. E aí você viu que tinha essa resistência por volume aqui e não saiu, né? Você está segurando a sua operação. Quando você entra aqui, o seu stop normalmente fica aqui. Stop de pessoas um pouco mais agressivas, aqui, certo? Beleza? E aí, o mercado vem e faz essa movimentação aqui, né? Vocês estão vendo o tamanho dessa barra e a liquidez dela? Ela fecha na sua mínima, né? Essa barra ela aciona o stop dos comprados que deixaram seu stop aqui, certo? E também aciona o stop dos comprados que deixaram o stop aqui. O stop de um comprado, pessoal, é uma venda, certo? Então, quando ele é acionado, ele acelera por si só a movimentação. Isso não é algo muito simples, mas é interessante praticar, né? Que é você entender onde tem stop de comprador e onde tem stop de vendedor. Normalmente stops de muitos compradores e muitos vendedores. Por isso que é interessante você entender isso, você entender essa ideia do porquê que o seu stop também é acionado, tá? E do porquê que é interessante você sair dessa operação em determinado ponto. Porque imagina você ser estopado aqui, se aqui nesse momento, né, você fez a compra, aí você viu que começou a vir contra, aí você pega e pensa, fala, vou tirar meu stop. Vou tirar meu stop porque o mercado vai ficar lateral aqui e eu vou conseguir sair ali no 0 a 0. Você ia conseguir sair no 0 a 0, pessoal, se a tua entrada está aqui, né? O teu primeiro ponto de stop foi o mais barato, né? Seria a tua melhor saída, né? Tá? Então é interessante você pontuar e entender essa questão do stop dos comprados e stop dos vendidos. Isso é um ponto muito interessante também para a mentalidade, tá? Por quê? Porque se você entende que quando muitos stops são acionados, forma barras assim e forma movimentações retilíneas assim, né? Para que você vai tirar seu stop dali, né? Tá? Para que você vai tirar pior seu stop daqui, né? Você vai tomar ao invés de tomar um stop de 230 pontos, você vai aceitar esse stop até onde? Você vai ficar esperando ele vir até onde, né? Até a corretora te tirar da movimentação, né? Então, atenção, né, a essa ideia de stop dos comprados e stop dos vendidos. Tentem identificar isso. Tem um outro vídeo no canal também falando sobre isso, tá? Às vezes a maioria das pessoas não consegue nem compreender isso daqui, tá? Então, há tão recentes no mercado que não entende que, por exemplo, o stop de um comprado é uma venda. E que quando vários stops desses são acionados, né, por vendidos que estão entrando com pressão de venda aqui, eles aceleram muito o movimento no mercado. Então é muito melhor você sair da movimentação ali, porque isso daqui pode te pegar. Isso daqui pode te pegar numa movimentação muito pior, né? Então você ia largar de perder 230 pontos, já aumentou aqui para 500, aqui já aumentou para 1000, aqui já tem 1500 pontos, tá? Do teu ponto de entrada. Então você já perdeu toda aquela possibilidade por conta da tua falha psicológica aqui, de não ter aceitado o risco da operação que você entrou, de não ter aceitado que você falhou ali também na leitura, né? Você aceitar isso, tá? E aí você perdeu toda a oportunidade de transformar uma possibilidade de ganho, né, numa perda gigantesca. Por quê? Porque se você estopa aqui, você observa isso aqui que eu acabei de dizer, stop dos vendidos sendo acionado e continuidade da movimentação, você poderia ter recuperado aquilo, né, e poderia ter lucrado muito mais, tá? Então, deem atenção a essa ideia, né, aqui, tá? Do acionamento aqui, né, do stop dos comprados, tá? Porque eles favoreceram, por exemplo, esse tipo de movimentação start aqui,
né? Outro ponto aqui, né, que poderia ter ainda, né, aí são de players muito mais arrojados, né, é dentro da leitura dual, né, às vezes compra que ele fizesse até por aqui, ele manteria aqui, tá? Mas aqui precisou ser estopado, olha o tipo de barra, né? Então, deem uma atenção e uma estudada, né, em backtest disso daqui, porque você entender que quando muitos stops são acionados, pode te levar a um prejuízo, né, bem difícil de calcular. Isso favorece um pouco o teu psicológico de entender que você precisa manter o seu stop ali, tá bom? Certo? Então, é seguir o plano, né, pessoal? Entrada, saída, stop, né? Seguir o plano. Né? Para você ser um trader de sucesso, ter um mindset de sucesso, você precisa ser disciplinado. Né? Você precisa seguir o plano, né? Você precisa seguir o seu controle de risco, né? Você precisa entender a probabilidade do seu trade system, né? Fazendo um resuminho aqui, né? Você precisa entender que mesmo que você pegue 3 stops seguidos, você vai precisar, claro, se reavaliar, porque não é comum uma pessoa tomar 3 stops seguidos. Você tem que avaliar se você está falhando, né, em entrar no momento certo, se você está hesitando e entrando no final da movimentação, né? Você precisa se autoavaliar de maneira constante, tá? De outro ponto, né, é focar na leitura, né, do mercado, focar no trade system. Você precisa manter seu foco nisso, foco nas probabilidades, né? Você precisa aprender, né? Isso daqui é algo que dá trabalho no começo também, né? É isso aqui, ó. Ser paciente no lucro, certo? E impaciente no stop. Você precisa aprender a ser paciente no lucro e impaciente no stop. Por exemplo, aqui o nosso trade system é um trade system de tendência. Então, quando a gente pega bons movimentos, a gente precisa aprender a ser paciente no lucro, a deixar o lucro correr. E aí você pode também desenvolver, né, desenvolver metodologias para você aprender a ser paciente no lucro, aos poucos, por exemplo, né? Você pode fazer a sua entrada. Ah, eu não consigo manter o stop lá no ponto de entrada porque eu fico muito medo de devolver. Beleza, você assistiu um rompimento de pivô, assim que formar um novo pivô, você move seu stop para lá, tá? Para quando você tiver uma movimentação um pouco mais avançada, estou trabalhando com 2 contratos, você pode fazer uma parcial num ponto relevante, né? Porque aí o seu preço médio vai embora lá para cima, e você já sabe que você já não tem mais um grande risco de estar perdendo dinheiro. E aos poucos você vai desenvolvendo, né? Porque como que você desenvolve isso daqui? Vendo o lucro correr ao teu favor, né? Mesmo que você saia, né, naquele ponto lá que você estipulou, você vai ver o lucro correr a teu favor. E com o tempo, você vai ter que desenvolver isso daqui. Aprender a ser paciente no lucro e impaciente no stop. O stop está lá já. É só não mexer nele. Ele já vai ser impaciente dessa maneira. Tá? Você não pode também mexer ele aqui a cada barra. Né? Ah, vendi aqui, andou uma barra, vou colocar no 0 a 0. Provavelmente você vai ser estopado no 0 a 0, né? Muitas e muitas vezes. Tá? É... Outro ponto, né, só resumindo, né, pessoal, nunca vai haver um trade infalível, tá? Por isso que o nosso stop sempre está lá, certo? Se houvesse um trade infalível, né, a gente ia lá e fazia um empréstimo no banco do maior valor que a gente pudesse pegar, colocaria nesse trade, pagava o banco e depois continuava só fazendo isso, né? Certo? Então não desafie o mercado, tá, pessoal? Não desafie o mercado. Acima de tudo, não façam isso, né? Por exemplo, aqui, ó. A gente viu esse pivôzinho aqui ser rompido. Ó. Aqui foi o terceiro alvo. Ele deu só essa travada, né? Só fez uma barrinha aqui de um canal estreito, né? Modo rompimento, tá? Virou tendência, canal estreito, tá? E depois virou um canal amplo aqui embaixo, tá? Que foi a movimentação perfeita, né? Trazida de ciclo de mercado pelo All Brooks. Nem sempre ocorre. Na verdade, a maioria das vezes não ocorre, né? A maioria das vezes ele já rompe, já vira lateralidade de novo, aí vira um canal, né? A ordem acaba mudando. Mas não dá pra gente dizer, né? Sem respeitar o mercado, que chegou no terceiro alvo aqui, vai reverter, né? Agora vai voltar a subir. Não, né, pessoal? Tá? Cuidado, a tendência, né, ela pode ser mantida muito mais tempo do que sua conta consegue aguentar, tá? Subiu demais, né, caiu demais. Respeita o mercado, né, tá? Se não houver uma leitura e um ponto técnico, né, para você estar executando aquela operação, né, parâmetros técnicos, não execute, tá? Respeite o mercado, tá?
E aí, né, para finalizar aqui nossa conversa, né, sobre mindset de sucesso, né, e para falar um pouco, né, sobre o que os livros, né, de análise técnica clássica falam, né, é uma frase que tem, né, praticamente todos eles, né, o Pring vai falar, né, o Alexander Elder, né, teoria de Dow, Elliot, é isso aqui, né. Opa, voltou o A ali, né, e tá, é a forma, né, de você conseguir, né, ter sucesso no mercado é você pegar nem que seja pequenas tendências, né, e aproveitar esses momentos. Porque isso aqui é extremamente lucrativo, né, pessoal? É isso daqui que é extremamente lucrativo. Você tem que tomar cuidado para você não ficar tentando. Eu vou vender aqui, eu vou vender aqui, vou vender aqui. Tudo isso daqui você deixou passar, tá? Ou pior, né? Você pegou, viu toda essa movimentação aqui de baixa, né? Falou, agora vai dar compra, né? Agora dá, tá? Agora vai começar a dar compra, que é aquele pensamento às vezes inicial de iniciante. Eu já vi, pessoal, em sala, quando eu participei de sala, participava de sala de dólar, né? Do, do analista, né? Passava o call lá e dava os call de compra e de venda, né? Ali. E aí chegava assim perto de 2 horas da tarde, aí, quem tá no game, quem tá no game, né? Fazia aquela pesquisa, né? Pra ver como é que tava a galera da sala. E aí tinha cara que tava, eu tô no loss. Falei, como assim você tá no loss? Hoje a gente passou 2 trades só e esses 2 trades deram lucro. Falei, então, mas aí eu peguei e fui tentar vender ali, fui tentar comprar ali, mas era tendência de baixa. Então, mas eu achei que já tinha caído muito, sabe? Disciplina, eu achei, né? E tentar ir contra a tendência, né, pessoal? É bem complicado. Se você tentar fazer médio contra essa movimentação aqui, provavelmente tua conta teria ido para o espaço, tá? Mesmo que você tivesse colocado 50 contratos aqui, ó, você tivesse entrado com um aqui, né? Comprado, certo? Você comprou. Aí você pegou e comprou mais um aqui. E chegou bem aqui, você comprou mais 4, né? Mais 8, tá? Mais 16, 32, né? 64, 128, você não teria conseguido sair da operação, essa operação ia te dar um stop gigantesco, tá? Vocês têm que entender isso daqui. Por quê? Porque isso daqui é tendência. E quando você está a favor da tendência, a movimentação se torna mais fácil e mais clara. E quando você está contra a tendência, você está no absurdo. Aí você está sujeito, tá, a ter, né, sua conta zerada, realmente. Principalmente se você pensou em fazer o preço médio ali, né? Não façam um preço médio, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Cumpram, né? É muito mais viável, né? Você operar ali a favor da movimentação do preço, né? A gente é os sardinhas e a gente segue, né? Os tubarões, né? Aquela metáforazinha do mercado, né? A gente é o comensal, né? Que é aquele peixe que fica ali junto com o tubarão ali pegando aqueles restos, né? E a gente tem que se profissionalizar nisso, tá? Esse é o nosso trabalho, beleza, pessoal? Tranquilo? Então, espero ter esclarecido um pouco as coisas, né? O vídeo ficou longo, né? Eu espero que não fique muito chato para vocês aí, mas, né, são pontos, né, que precisavam ser falados, né, desse tema, né? Foi um tema que, como falei para vocês, né, para mim teria sido mais fácil e mais rápido se fosse o Eds ali, né, se fosse algo mais tranquilo dentro de análise técnica, né? Mas é interessante você estudar você mesmo, né? E um autor, né, para leitura, né? Daniel Goleman, né, fala muito sobre inteligência emocional e de gatilhos, né? Tem o Rápido e Devagar, né, que é acho que o último livro dele. É um livro muito bom, tá? Então, eu recomendo, né, leitura, que é autoconhecimento, né, pessoal? Infelizmente, o nosso trabalho não é só clicar, né? Vocês já sabem disso, né? Vocês que escolheram esse tema, vocês já sabem que o nosso trabalho não é só clique, né? Envolve medo, envolve perda, envolve coragem, envolve a família, né? Então, tá? Beleza? Então, bons estudos aí, bom final de semana, né? E bons trades na semana que vem. Um abraço.